Sem enrolação, vamos detalhar aqui todos os jogos que a gente indicou para trabalhar no final de semana e como que deveria ser trabalhado como trade, porque como punter a gente viu aqui que teve um win rate de 86%. Vamos começar aqui Napoli como, que foi um jogo em que deu uma tendência de oportunidade de lay fora e uma tendência de over 0.5 FT, caso o primeiro tempo terminasse 0-0, né? São dois times aqui com 100% de over 0.5 FT. Vamos no jogo aqui do Napoli e como a gente vê aqui que o Napoli começou já muito bem, né? O Napoli já começou fazendo gol no minuto 0. Quem estava no pré-live pegou cerca de 13,5% a seu favor nesse gol do Napoli, mas para quem trabalhou no trade, né, o trader honesto, como dizem, foi muito difícil, porque depois o Como começou a atacar, o Napoli teve um momento aqui de ataque e o Como acabou empatando, dando padrão, né? Estava pressionando e o Napoli não estava pressionando e deu padrão. Depois, no segundo tempo, quem pegou esse gol aqui, eu não considero que estava muito no padrão, mas poderia também ter saído num green aqui de 15% a 20% pelo fato de ter sido no segundo tempo, tá? Não foi um jogo muito fácil de trabalhar para quem não entrou no pré-live. Outro jogo que a gente vai falar, o Karlsruhe e Darmstadt. Esse foi um jogo bem tranquilo, que o Karlsruhe começou muito bem, chutes a gol, pressão, um ataque só do Darmstadt e o Karlsruhe conseguiu fazer o gol e aí confirmou o favoritismo. 21% de green aqui nesse gol e também o over 1,5 FT, que foi uma recomendação aqui do nosso painel, foi bem tranquilo aqui de pegar porque o jogo estava bastante lá e cá e estava também com bastante pressão do Karlsruhe. Era uma odd aqui relativamente alta por ser Bundesliga 2, na Bundesliga 2 o mercado já espera muitos gols, e aí quem pegou isso daqui durante o jogo deve ter pego por volta de 1.18, 1.19, porque o jogo já começou pegando fogo e foi aqui duas entradas aqui com bastante tranquilidade para fazer. Outro jogo que a gente ia falar, né, que a gente recomendou, foi o Augsburg e Borussia Mönchengladbach. Era a tendência de over 1,5 FT. Se a gente for pegar aqui no nosso painel, era uma tendência de jogo parelho e over 1,5 FT. Dois times aqui com bastante incidência, né? A média de gols do Augsburg bastante alta, do Mönchengladbach não tão alta, mas foi um jogo aqui que no início não teve padrão para over, e aí depois começou a escapar, ter ataques, ter escanteios, e aí o Augsburg acabou marcando o gol, e essa odd aqui estava por volta de 1.20, né? Se você for pegar aqui no momento em que as duas equipes começaram a se soltar, foi bem legal de trabalhar esse over aqui com bastante padrão. Outro jogo que a gente falou foi do Grêmio, né? Vamos pegar aqui a rodada, tá fazendo aqui no Packball, que é uma ferramenta gratuita que você pode utilizar para você acompanhar os jogos ao vivo, é bem tranquilo. Grêmio e Fortaleza, um jogo em que a gente tinha recomendado aqui no nosso algoritmo, tendência de scalping, under 2,5 FT no início do jogo e lei goleada favorito. Nenhum dos dois bateu, né? A lei goleada bateu a punter, porém não teve muito padrão. O Grêmio começou muito bem, como um time que ia vencer facilmente, acabou marcando gol, depois o Fortaleza devolveu, e esse gol saiu bastante cedo aqui, ó, no minuto 13, tá? Então, assim, para quem fez scalping até os 15 minutos, estava errado. O Grêmio estava pressionando, tinha chute no gol, tinha escanteio, estava fazendo coisa errada, né? Então, assim, quem ficou no scalping deve ter tomado cerca de 25 a 30% de head, porém estava errado, porque o próprio método diz tem que ser um jogo parado, né? A seguir a gente vai mostrar aqui um jogo relativamente mais fácil. E no lei goleada, a partir desse momento que o Grêmio fez o gol, o Grêmio ele tomou o outro gol do Fortaleza e voltou a jogar bem. Então essa odd que você deve ter pego por volta de 26, 27, terminou o primeiro tempo em 28, e aí eu não quis mais ficar porque eu vi que o Grêmio estava jogando melhor. Então não foi um jogo que foi tranquilo de pegar o lei goleada. Outro jogo que a gente vai falar, que a gente tinha recomendado aqui, era o jogo do Avaí e Brusque, da Série B do Brasileirão. Se a gente for pegar aqui os jogos da Série B do Brasileirão, vamos pegar aqui da rodada, acredito que é a rodada 32, vamos pegar aqui rodada 31, rodada 30, Avaí e Brusque, que foi um jogo que tinha uma tendência de lei fora, que eu acho que não bateu em nenhum momento, por mais que tenha finalizado com lei fora, acho que não bateu, e também uma tendência de scalping. O scalping teve mais sentido, porque você só teve aqui dois perigos aqui, digamos assim.
dos times, né? E um jogo bem lateralizado de meio campo. E aí, para quem ficou nesse scalp, deve ter pego essa odd aqui por volta de 1.50, 1.60, porque no pré-live ela pode estar um pouco melhor do que no live, né? O mercado já entende, já que Série B é um jogo under, e deve ter pegado cerca de 14 a 15%. Eu consegui pegar 12,40% de correção nesse scalp aqui, saí em alguns momentos, mas eu fiquei boa parte deles, tá? Outro jogo que a gente vai falar é da Bundesliga, que é o Bayer Leverkusen e Houston Kiel, que foi um jogo aqui que tinha uma recomendação de over, né? Se a gente for ver aqui, tinha uma recomendação de jogo parelho e over 1,5 FT, tá? E bateu muito rápido, né? A odd estava muito esmagada, 1.10. Quando eu comecei a olhar para essa odd, já estava 1.10 e a odd inicial estava por volta de 1.06. Então, assim, foi um jogo que para trader não vi muito valor para explorar o over 1,5, mas foi um jogo legal de assistir. O Bayer Leverkusen acabou dominando e acabou tomando os gols, né? E aí acabou empatando. Outro jogo que a gente vai falar foi o jogo do Arsenal e Southampton, que foi um jogo aqui que o nosso painel tinha indicado o lay fora e uma tendência de over 0.5 FT, caso o primeiro tempo terminasse 0-0, tá? Dois times aqui com incidência de over 0.5 FT em 100% dos casos, tá? Então, o Arsenal estava pressionando, tinha um padrão para lay fora, porém não saiu gol no primeiro tempo. E no método que a gente trabalha, dificilmente a gente fica no segundo tempo. Eu fiquei só no caso do PSV, por muita confiança no time na rodada passada, mas nessa daí não deu padrão. E eu saí nesse primeiro tempo com um green de aproximadamente 4%, né? Foi uma correção muito baixa, e aí no segundo tempo acabou batendo o 0.5 FT, mas o Arsenal tomou o gol. Então, se você ficou segurando esse lay com a stake cheia, toma cuidado, porque você tomar um gol contra a sua posição no segundo tempo, ele vai te dar um head bastante significativo. E quem segurou até o final, foi punter ou foi método mesmo, parabéns, conseguiu pegar o gol do Arsenal, tá? E agora o próximo jogo que a gente vai falar é o do Manchester City e Fulham, tá? E eu quero deixar um trecho aqui do nosso vídeo. Manchester City e Fulham, né? Manchester City vem como segundo colocado, primeiro colocado jogando em casa, marca primeiro em 33% das vezes. Tá? Isso é um ponto para ficar de olho, porque o Manchester City não é um time que marca primeiro na maioria das vezes jogando em casa, no caso da Premier League. Então pode ser que o Manchester City tome um gol e depois ele vá para cima. Então você ir com a banca inteira e sem gestão no back Manchester City, mesmo tendo padrão, toma cuidado, porque o Manchester City não é um time que tem marcado com tranquilidade primeiro. Aí que você vê que é uma análise pré-live, né? Não é questão de prever o futuro, é você analisar os dados e usar a seu favor. O que aconteceu nesse jogo? O Manchester City acabou pressionando, porém ele não teve muito padrão, né? Para a lei, em alguns momentos, nesse momento aqui estava excelente para a lei, só que depois perdeu um pouco do ritmo, acabou tomando gol contra a posição. Depois, a gente já sabe, o Manchester City foi lá, apelou, começou a jogar melhor e marcou os gols da vitória, né? Mas não foi um jogo muito tranquilo para você fazer lei fora, tá? Talvez no segundo tempo o Manchester City começou melhor, com uma stake mais reduzida, pode ter sido interessante, tá? Então, presta atenção na análise pré-live, porque isso é importante. Veja bem esses números aqui de marca primeiro, média de gols, porque assim, não basta só o time ser bom, ele tem que dar padrão e você tem que conhecer. PSV e Sparta Rotterdam tinha aqui um histórico favorável para lei fora, e foi um jogo aqui que não deu padrão. Eu vou te mostrar, e a gente gosta do PSV. Para quem acompanha o canal sabe que a gente gosta do PSV. Vamos lá, ó. Início do jogo. PSV nem deu chance aqui, ó. Praticamente só Sparta Rotterdam atacando. Não teve padrão para lei fora. É isso que a gente está falando. Não teve padrão para lei fora. Depois o PSV foi lá, acabou virando o jogo, mas não teve padrão para lei fora. Então, assim, foi um jogo que tinha uma tendência, porém não aconteceu, e isso você vai aprendendo no trading, tá? Se você trabalha no ao vivo, você tem que entender, o PSV é muito melhor que o Sparta Rotterdam, o histórico dele é muito melhor, a posição dele é muito melhor, porém não teve padrão, é um time que não atacou aqui no início do jogo, tá? Outro jogo que a gente ia falar, Real Madrid e Villarreal, né? Oportunidade para lei fora e tendência de over 1.5, né? Foi um jogo aqui bastante tranquilo para trabalhar. O Real Madrid, ele é um time que não dá um padrão como o City, de ter posse de bola ofensiva, não deixar o adversário respirar, mas é um time
que sabe jogar no contra-ataque, sabe jogar com transições rápidas, né? Não preciso ficar aqui detalhando, né? Começou tomando pressão, depois voltou a dominar, depois tomou um pouco de pressão, depois começou a dominar e já marcou gol. Esse gol do Real Madrid pagou cerca de 10%, que pro estilo do Real Madrid, por ser um time da camisa do Real Madrid, é um green bastante interessante para você ficar no lay fora. E o over, a partir do momento em que o Villarreal começou a atacar, eu achei que tinha um pouco de padrão. Essa odd estava por volta de 1.14, tá? Mas eu não entrei, eu achei ainda um pouco baixa, tá? E aí o Real Madrid só foi marcar o segundo gol no final do jogo. Mas quem trabalhou mais a punter ou teve um olhar melhor do que o meu, pode ter pegado esse segundo gol, e aí a nossa previsão foi bastante assertiva, tá? Atlético Paranaense e Botafogo, o que o nosso painel tinha recomendado era um jogo parelho e lei goleada do favorito, que no caso o favorito era o Botafogo, né? O Botafogo começou tomando um susto, depois equilibrou o jogo, depois o Atlético Paranaense começou a dominar, o Botafogo foi, marcou o gol e depois foi um jogo meio que lá e cá. Eu não vi muito padrão para a goleada do Botafogo, que ele não estava dominando o jogo em si. Essa odd de entrada foi por volta de 23 e deu para sair tranquilamente, que o Botafogo meio que perdeu o gás. É um time que está fazendo outras competições também, então assim, é um time que dificilmente vai jogar tudo no Brasileirão enquanto estiver disputando outra competição. Então, lei goleada foi bem tranquilo, não deu padrão para segundo gol no primeiro tempo, deu para você ir reduzindo a sua posição, deu para sair cerca de 4 a 5% de green se você tivesse trabalhado direitinho, tá? Outro jogo que a gente vai falar da Liga de Portugal, Sporting, tá? Vamos pegar aqui o jogo do Sporting e Casa Pia, né? Foi um jogo aqui que teve um padrão de lei Casa Pia, que o nosso painel tinha dado aqui, né? Lei fora e tendência de over 0.5 caso o primeiro tempo fosse 0-0, né? A gente vê se os times têm bastante incidência de over aqui também. E foi um jogo que teve bastante padrão, né? O Sporting começou a dominar, poucos sustos do Casa Pia e o Sport acabou marcando. Era uma odd alta, por volta de 30, 30 e pouco, então daria para você pegar cerca de 3% de green nesse jogo. O outro jogo que a gente vai falar é o do Brasileirão, do jogo do Palmeiras e Bragantino. Vamos pegar aqui Palmeiras e Bragantino. Foi um jogo que o Palmeiras começou dominando, sem nenhuma dúvida, tinha um padrão aqui, começou dominando, e depois o Bragantino equilibrou um pouco o jogo, e para o lei goleada foi muito legal, porque essa odd aqui do lei goleada estava cerca de 14.5, e aqui ele estava dando aqui um jogo mais ou menos over 2,5 por volta de 2, estava interessante para trabalhar um over se tivesse padrão. Quando o over está alto, o lei goleada ele está mais baixo. Quanto mais baixo o lei goleada, maior oportunidade de green e também maior oportunidade de red, né? Mas foi um jogo bem tranquilo, o primeiro tempo acabou 0-0, para quem trabalha no lei goleada isso é excelente, e a gente conseguiu fazer essa operação aqui tranquilamente, por volta de 7% de green, sem tomar muito susto. Outro jogo que a gente vai falar é o Vasco e Juventude. Tinha uma oportunidade de lei fora e um scalping under 2,5 FT, porém não bateu muito, né? O Juventude começou jogando bem, então lei fora não teve padrão, né? O Vasco não entrou no jogo aqui, tomou o gol, né? Se você teve leitura de jogo, você nem deveria ter entrado nesse lei fora, e depois o Vasco acabou empatando esse jogo, e aí depois foi um jogo um pouco lá e cá, porém não teve padrão para scalping e não teve padrão para lei fora, tá? Aqui a gente não está aqui para ficar falando que o painel vai acertar 100%, são as oportunidades, a gente tem que ver se bate, tá? O Udinese e Lecce já foi um jogo um pouco mais tranquilo, porém não foi um jogo muito fácil para você trabalhar no primeiro tempo, tá? Foi um jogo que foi tranquilo de trabalhar, porém não foi um jogo que você pegou gol, né? Vamos pegar aqui, ó, o Udinese e Lecce. No primeiro tempo acabou 0-0. O Udinese começou pressionando, tinha dado padrão, aí depois a Udinese trabalhou um pouco melhor do que a Lecce trabalhou um pouco melhor do que a Udinese,
né? Já não tinha mais padrão, e aí mais por volta do meio do primeiro tempo o Udinese voltou a dominar, porém não marcou gol. Acabou marcando no final, mas só essa correção aqui de Udinese e Lecce daria para você pegar aqui uma correção bastante interessante, porque o Udinese estava jogando melhor no final do primeiro tempo, né? Tinha dado um pouco mais de padrão aqui do que no início do jogo, tá? Ou seja, foi um jogo que para primeiro tempo foi um pouco mais difícil de trabalhar. Outro jogo que a gente recomendou aqui no nosso painel foi Juventus e Cagliari, né? Juventus e Cagliari aqui foi um jogo bastante tranquilo de trabalhar, porque a Juventus começou tomando um susto, depois melhorou bastante, já deu chute no gol, escanteios seguidos, pressão, e aí deu para pegar esse gol da Juventus aqui, pagou cerca de 12%, a odd do Lei estava por volta de 8.8, 9, e deu para pagar um green bastante interessante, tá? Outro jogo que a gente vai falar, que é o último, né, que a gente tinha recomendado, é o do Galatasaray e Alanyaspor, oportunidade de lei fora e over 1,5 FT. Esse jogo, confesso, eu não consegui fazer. Vamos ver aqui como que deveria ter trabalhado, né? Galatasaray e Alanyaspor. Foi um jogo de 1-0, porém teve, ó, você vê aqui, ó, uma pressão só do Alanyaspor, depois Galatasaray. Aqui deu uma reduzida, mas sem nenhum susto do Alanyaspor. Esse lei aqui, acho que deu para pegar tranquilo, para quem ficou vendo o jogo, e o over não deu padrão, né? Aqui estava dando padrão, marcou esse gol, depois parece que morreu. Quem ficou no over, essa odd provavelmente devia estar por volta de 1.20, né? Porque o turco também tem odds bastante esmagadas no pré-live. O Galatasaray vem indo bem, então 1.08 para você ficar aqui no live e não tendo muitos chutes a gol é bem complicado, tá bom? Se você quer saber mais dos nossos painéis, a gente tem link aqui na descrição. É uma mensalidade simbólica, começa em R$ 7,99 o plano trimestral. E se você quiser saber mais das nossas análises, todos os nossos produtos, fica aqui ligado no nosso canal. Vai ser um prazer te receber. Forte abraço, até a próxima.